Base Naval de San Diego, Califórnia. Março de 1972. O sol da manhã batia forte no asfalto da base militar, refletindo no metal polido dos veículos estacionados em fileiras perfeitas. O cheiro de óleo diesel misturado com suor e sal do mar próximo impregnava o ar. Dentro do hangar principal, 50 homens vestindo camisetas verdes do exército americano executavam flexões sincronizadas, suas botas batendo no chão de concreto com precisão militar. O som ecoava como tambores de guerra. No centro dessa máquina humana de disciplina e força estava o comandante James Big Jim McCarthy, 1,95 m de pura massa muscular. 142 quilos de músculo construído através de décadas de treinamento militar brutal. Pescoço grosso como tronco de árvore. Braços com veias saltadas que pareciam cabos de aço sob a pele bronzeada. Ex-Navy SEAL, com 4 turnos no Vietnã. Lutador de boxe amador com 23 vitórias, 17 por nocaute. Campeão de luta livre da base. Por 7 anos consecutivos, McCarthy parava no centro do hangar, braços cruzados sobre o peito largo, observando seus homens com olhos de águia. Então ele viu um homem pequeno atravessando a entrada do hangar, chinês. Cabelo perfeitamente penteado para trás, calça preta justa, camisa social branca com mangas curtas, revelando antebraços definidos mais magros comparados aos canhões humanos ao redor. 1,72 m de altura, 63 quilos molhados. Bruce Lee havia sido convidado para dar uma palestra motivacional sobre disciplina mental e filosofia oriental. Mas para McCarthy, aquilo era uma piada. Fica até o final porque o que aconteceu nesses próximos 8 segundos virou lenda nas Forças Armadas Americanas e mudou para sempre como os Navy SEALs enxergam tamanho versus habilidade. Você quer descobrir como um ator de cinema de 63 quilos fez um comandante militar de 142 quilos fazer continência automática sem nem tocar nele? Fica comigo até o final. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho, deixa seu like e comenta se você já foi subestimado por causa do seu tamanho ou aparência. McCarthy largou o apito pendurado no pescoço e caminhou em direção a Bruce, com passos pesados que faziam o chão tremer. Seus homens pararam de se exercitar. O silêncio desceu sobre o hangar como neblina densa. Você já foi julgado antes mesmo de abrir a boca? Já sentiram seu valor medido apenas pelo que veem por fora? Essa história não é só sobre Bruce Lee. É sobre todos que já foram chamados de pequenos demais, fracos demais, diferentes demais. O encontro dos mundos. Bruce estava a 3 metros da entrada, quando McCarthy plantou-se na frente dele, bloqueando o caminho como uma montanha de carne e osso. A diferença era cômica para quem observava de longe. O comandante tinha o dobro da largura de Bruce. Seus ombros poderiam servir como mesa. Então você é o famoso Bruce Lee, disse McCarthy, voz grave como motor diesel. Ele não estendia a mão. Braços permaneciam cruzados. O cara que quer ensinar meus homens sobre luta. Bruce inclinou levemente a cabeça, respeitoso. Fui convidado para falar sobre filosofia e disciplina mental, comandante. Não vim aqui para ensinar luta. Filosofia. McCarthy repetiu a palavra como se fosse veneno na língua. Ele cuspiu no chão ao lado. Meus homens não precisam de filosofia oriental. Eles precisam de músculo, força, poder bruto para sobreviver em combate real. Os soldados ao redor começaram a se reunir em círculo. 50 pares de olhos fixos na cena. Alguns riam baixinho, outros trocavam olhares cúmplices. Aquele chinês magrelo ia aprender uma lição sobre homens de verdade. Com todo respeito, comandante. Bruce mantinha a voz calma, controlada. Força sem direção é como um motor potente sem volante. Você tem poder, mas não sabe para onde está indo. O rosto de McCarthy ficou vermelho. Vermelho como carne crua. As veias no pescoço saltaram ainda mais. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Bruce. A sombra do comandante engolia completamente o corpo menor do artista marcial. Você está chamando eu de burro, chinês? A tensão no ar era tão espessa que você poderia cortar com faca. Os soldados se aproximaram mais, círculo ficando menor. Bruce não recuou nem 1 centímetro.
Ele simplesmente olhou para cima, direto nos olhos de McCarthy, sem medo, sem desafio, apenas observando. Estou dizendo que tamanho é uma ferramenta, mas se você não consegue aplicar essa ferramenta com precisão, ela se torna um peso morto. McCarthy explodiu em gargalhada. Som estrondoso que ecoou pelas paredes metálicas do hangar. Seus homens o acompanharam. 50 vozes rindo em uníssono. Zombaria pura. Peso morto? McCarthy limpou uma lágrima imaginária do canto do olho. Garoto, eu tenho mais massa muscular em uma coxa do que você tem no corpo inteiro. Você quer falar sobre aplicar força? Eu pego rebeldes vietcongues com as mãos nuas e quebro eles ao meio. Você faz coreografia de cinema. E foi ali, naquele momento exato, que Bruce sorriu. Não era sorriso de diversão. Era sorriso de quem conhece um segredo que o resto da sala ainda vai descobrir. Comandante McCarthy. Bruce falou devagar, cada palavra medida com precisão cirúrgica. Eu proponho um teste simples, sem socos, sem chutes, sem violência. Apenas um exercício de controle. McCarthy arqueou uma sobrancelha. Que tipo de exercício? Você tenta me tocar. Um toque simples. Pode usar toda sua velocidade, toda sua força, toda sua experiência de combate. Se você conseguir colocar um dedo em mim em 8 segundos, eu saio dessa base agora e nunca mais volto. Mas se eu conseguir fazer continência para mim, nesses mesmos 8 segundos, sem te machucar, você me deixa falar com seus homens. O hangar explodiu em gritos e assovios. Os soldados batiam palmas, cutucavam uns aos outros, gritavam incentivos para o comandante. Aquilo era melhor que televisão, melhor que qualquer filme. Era David contra Golias ao vivo, direto da base militar. McCarthy olhou ao redor para seus homens. Então olhou de volta para Bruce. Aquele chinês tinha coragem, isso ele admitia. Estúpido, mas corajoso. 8 segundos, McCarthy confirmou, estendendo a mão direita. Temos um acordo. Bruce apertou a mão. A mão de McCarthy engolia completamente a de Bruce, como o urso segurando o passarinho. Mas o aperto de Bruce era firme, sólido como rocha apesar do tamanho diminuto. Jenkins, McCarthy gritou para um soldado magro com rosto de menino. Pega o cronômetro. Marca 8 segundos exatos. Jenkins correu até o escritório lateral e voltou com um cronômetro digital preto, o tipo usado para treinos de resistência, números vermelhos brilhantes. Ele levantou o aparelho acima da cabeça para todos verem. Os homens abriram espaço no centro do hangar, círculo perfeito com 6 metros de diâmetro, chão de concreto cinza, manchado com óleo velho e marcas de pneu. McCarthy tirou a camiseta verde, torso completamente esculpido, peitoral como 2 placas de armadura, abdômen com 6 gomos profundos, apesar da idade de 43 anos. Cicatrizes de guerra atravessavam as costas musculosas. Bruce permaneceu vestido. Não precisava se preparar. Ele apenas ficou parado no centro do círculo, pés na largura dos ombros, mãos relaxadas ao lado do corpo, respiração calma e controlada. Regras, Jenkins gritou, fazendo o papel de árbitro improvisado. O comandante tenta tocar Bruce Lee. Qualquer parte do corpo vale. Se ele tocar, Bruce perde. Se Bruce fizer o comandante fazer continência em 8 segundos, o comandante perde. Sem socos, sem chutes, sem golpes violentos. Apenas controle. Entendido? Entendido. Ambos responderam simultaneamente. 50 soldados seguravam a respiração. O único som era o zumbido distante dos geradores da base e o bater ocasional de uma bandeira americana no mastro lá fora. Jenkins levantou o cronômetro bem alto. Em suas marcas. McCarthy se posicionou como lutador de boxe. Pé esquerdo à frente, pé direito atrás, peso distribuído, mãos levantadas em guarda alta, olhos fixos em Bruce como predador observando presa. Bruce não mudou de posição, permaneceu neutro, relaxado, como se estivesse esperando o ônibus. Preparem. McCarthy tensionou cada músculo. Corpo inteiro virou aço. Mandíbula cerrada. Respiração acelerou. Vai! O apito eletrônico do cronômetro rasgou o silêncio. 8 segundos que mudaram tudo. Primeiro segundo. McCarthy.
Explodiu para frente com velocidade impressionante para homem de seu tamanho. 142 quilos de massa muscular, acelerando como trem de carga. Braço direito estendido, tentando agarrar o ombro de Bruce. Dedos como garras prontos para apertar. Bruce não estava mais lá. Ele tinha se movido 3 passos para a esquerda. Movimento tão fluido que parecia ter deslizado pelo chão. Sem pressa, sem esforço. Simplesmente água contornando pedra. McCarthy corrigiu a trajetória, virando o corpo pesado na direção de Bruce. Segundo. O comandante avançou novamente. Desta vez com as 2 mãos abertas, tentando fechar o cerco. Estratégia de luta livre, controlar o espaço, encurralar o oponente, não deixar escapatória. Bruce girou sobre o pé esquerdo. Corpo virou 180 graus em milissegundos. Agora estava atrás de McCarthy, ainda a 3 metros de distância. Mãos continuavam relaxadas. Os soldados gritavam: "Pega ele, comandante! Esse chinês é escorregadio! Encurrala ele, no canto!" 3º segundo. McCarthy rosnou. Som animal. Primitivo. Frustração começando a aparecer no rosto vermelho. Ele se virou mais rápido dessa vez, antecipando o movimento de Bruce. Investiu com o braço esquerdo em gancho lateral, tentando pegar Bruce desprevenido. Bruce abaixou. Não se jogou no chão. Apenas flexionou os joelhos o suficiente. O braço de McCarthy cortou o ar vazio onde a cabeça de Bruce estava 1 segundo antes. O momentum do golpe errado fez McCarthy girar levemente, perdendo o equilíbrio por fração de segundo. 4º segundo. Foi ali que algo mudou. Bruce parou de recuar. Ele deu um passo à frente, em direção a McCarthy. O comandante viu e sorriu. Finalmente. O chinês estava vindo para ele. Grande erro. McCarthy plantou os pés e abriu os braços largos, pronto para envolver Bruce em abraço de urso que esmagaria costelas. Ele havia feito isso dezenas de vezes em combate corpo a corpo. Ninguém escapava do abraço mortal de Big Jim McCarthy. Bruce acelerou, mas não para os braços. Ele mergulhou baixo, muito baixo, quase rastejando pelo chão. Passou direto entre as pernas abertas de McCarthy. 5º segundo. Deixa seu like agora se você está impressionado com essa movimentação, porque o que vem a seguir é ainda mais inacreditável. McCarthy virou-se pela 3ª vez, mas agora a respiração estava mais pesada, peito subindo e descendo, músculos queimando com o esforço de rotacionar tanto peso em alta velocidade, suor começando a escorrer pela testa, frustração transformando-se em raiva pura. "Para de correr, covarde!" McCarthy gritou. Bruce apenas sorriu. Então ele fez algo que ninguém esperava. Ele levantou a mão direita e acenou. Moveu os dedos para frente e para trás. Convite clássico. "Vem pegar." 6º segundo. McCarthy perdeu o controle. Disciplina militar evaporou. Ele se lançou com tudo. Zero técnica. Puro instinto animal. 2 mãos tentando agarrar, rasgar, dominar. Bruce esperou até o último momento possível, até McCarthy estar a apenas meio metro de distância. Braços enormes prontos para fechar o cerco. Então, ele deu um passo lateral quase imperceptível, 10 centímetros para a direita, e ao mesmo tempo, sua mão esquerda tocou o pulso estendido de McCarthy. Toque suave, gentil, como pena caindo. Mas aquele toque simples teve efeito devastador. O pulso de McCarthy foi redirecionado. Apenas alguns graus foram suficientes. O braço pesado puxou o corpo do comandante para frente. Momentum, trabalhando contra ele. Gravidade e peso próprio virando inimigos. 7º segundo. McCarthy tropeçou. Gigante de 142 quilos perdendo o equilíbrio. Ele tentou recuperar plantando o pé direito, mas o pé estava na posição errada. Centro de gravidade deslocado. Corpo inclinando para frente. Bruce estava ao lado dele agora, mão direita subindo. Movimento lento, controlado, preciso como cirurgião. A mão tocou o cotovelo direito de McCarthy. Toque de 2 dedos, indicador e médio. Pressão mínima aplicada no ponto exato. O braço do comandante começou a se dobrar automaticamente. Corpo reagindo por instinto, tentando compensar o desequilíbrio usando o braço como contrapeso. 8º segundo.
O braço de McCarthy subiu sozinho. Movimento involuntário. Físico puro. Matemática corporal. A mão aberta chegou até a testa. Dedos estendidos. Palma para fora. Continência militar perfeita. Bruce estava parado ao lado dele, quieto como estátua, olhando para o comandante fazer continência, sem nem saber que estava fazendo continência. O apito eletrônico soou. 8 segundos completos. Tempo! Jenkins gritou, voz quebrando de emoção. McCarthy congelou. A mão ainda estava na testa. Ele olhou para o próprio braço como se aquele membro não pertencesse a ele. Então olhou para Bruce, então para seus homens. 50 rostos em choque absoluto, mandíbulas abertas, olhos arregalados. Silêncio sepulcral. O comandante lentamente abaixou o braço. Respiração ainda pesada. Suor escorrendo pelo rosto e torso. Mas a raiva tinha evaporado. No lugar havia algo diferente. Confusão. Admiração. Respeito nascendo. Como... McCarthy começou, mas a voz falhou. Ele limpou a garganta. Como você fez isso? Bruce deu 2 passos para trás, criando espaço respeitoso. Eu não fiz nada, comandante. Seu próprio corpo fez. Eu apenas mostrei para ele o caminho. Explica isso, McCarthy exigiu, mas não havia mais agressividade no tom. Era pedido genuíno, sede de conhecimento. Bruce olhou ao redor para os 50 soldados. Todos se inclinavam para a frente, ansiosos para ouvir. Ele tinha a atenção completa deles agora. Nenhuma risada, nenhuma zombaria. Apenas respeito. A lição do guerreiro. Posso usar você como demonstração? Bruce perguntou. McCarthy acenou com a cabeça. Pode. Bruce se aproximou. Levanta seu braço direito, como se fosse me dar um soco. McCarthy obedeceu. Braço gigante estendido. Punho fechado do tamanho de melão. Esse braço, Bruce começou caminhando ao redor, tem músculos incríveis. Tríceps, deltoides, todos trabalhando juntos. Você treinou esse braço por décadas. É uma arma formidável. Os soldados concordaram com murmúrios. Eles conheciam a força de seu comandante. Haviam visto ele quebrar tábuas de madeira com aqueles braços. Mas, Bruce continuou, esse braço tem peso. Aproximadamente 10 quilos. Quando você estende ele em alta velocidade, você cria... Momentum é massa multiplicada por velocidade, básico da física. Ele tocou o cotovelo de McCarthy gentilmente. Esse cotovelo é uma articulação. Articulações são pontos de pivô. Se eu aplicar pressão mínima no ponto exato, o braço inteiro muda de direção. Não é magia, é mecânica corporal. Bruce demonstrou devagar. 2 dedos no cotovelo. Pressão leve. O braço de McCarthy começou a dobrar. Vocês viram o que aconteceu. Bruce olhou para os soldados. Quando o comandante avançou com toda a força, todo aquele peso e velocidade trabalhavam a favor dele. Mas no momento que eu redireciono apenas um pouquinho, todo aquele momentum vira contra ele. A própria força dele causa o desequilíbrio. McCarthy balançou a cabeça, começando a entender. Você usou minha força contra mim. Exatamente, Bruce confirmou. Força bruta é como rio caudaloso. Poderoso. Impressionante. Mas se você tentar segurar o rio com as mãos, você se afoga. Porém, se você canaliza o rio, direciona a água, ela passa por você sem resistência e vai para onde você quer que ela vá. Bruce virou-se para todos. Esse é o princípio do que eu chamo de fluir como água. Água não briga com pedra. Água contorna pedra. Com tempo suficiente, água desgasta até o granito mais duro. Ele apontou para McCarthy. Seu comandante tem força de 10 homens. Mas se eu tento competir com força, eu perco 100% das vezes. Então eu não compito. Eu aceito a força dele. Eu a recebo. E então eu a redireciono de volta para ele. Jenkins levantou a mão, tímido. Mas como você fica tão rápido? Você se moveu como fantasma. Bruce sorriu. Velocidade não vem de músculo grande. Velocidade vem de eficiência. Cada movimento que vocês fazem tem preparação. Vocês tensionam, avisam, mostram intenção. Eu elimino todo o excesso. Movimento direto. Economia total. 1 centímetro de movimento no momento certo
Vale mais que 1 metro de movimento no momento errado. Ele se aproximou de Jenkins. Me dá um soco. Devagar, primeiro. Jenkins olhou para McCarthy, que acenou permissão. O soldado estendeu o braço direito em soco lento. Bruce não se moveu até o último segundo. Então virou o corpo 4 centímetros para a esquerda. O punho passou raspando. Viram? Eu não precisei correr 3 metros. 4 centímetros foram suficientes. Mas eu esperei até o momento exato. Ele recuou. Timing supera velocidade. Precisão supera força. Esse é o segredo que passei décadas descobrindo. McCarthy cruzou os braços sobre o peito, mas agora era postura pensativa, não defensiva. E a continência? Como você fez meu braço? Fazer aquilo. Controle de equilíbrio, Bruce explicou. Quando você estava tropeçando para frente, seu corpo entrou em modo de pânico. Ele queria se estabilizar. Eu toquei seu cotovelo no ângulo específico que faz o braço subir naturalmente. Seu cérebro interpretou aquilo como movimento de compensação. E continência militar é padrão motor tão treinado em você que seu corpo executou automaticamente enquanto tentava se equilibrar. Ele fez uma pausa. Eu não te forcei a fazer nada. Eu apenas criei as condições certas e deixei seu próprio corpo escolher o movimento. O hangar ficou em silêncio por longos segundos. Você podia ouvir a respiração coletiva de 50 homens processando informação nova. Finalmente, McCarthy deu um passo à frente. Ele estendeu a mão direita. Sr. Lee, eu te devo um pedido de desculpas. Bruce apertou a mão firmemente. Não me deve nada, comandante. Você apenas defendeu seus homens do que parecia ser ameaça. Isso é trabalho de líder. Não, McCarthy insistiu balançando a cabeça. Eu te julguei pelo tamanho, pelo seu país de origem, pela sua profissão. Eu fiz exatamente o que os inimigos fazem antes de serem derrotados. Eu subestimei você. Sua voz ficou mais grave, mais séria. E se fosse combate real, eu estaria morto agora. Você me controlou completamente em 8 segundos. 8 segundos. Na guerra, 8 segundos são eternidade. Você poderia ter quebrado meu pescoço, arrancado meu olho, destruído meu joelho. Mas você apenas me fez fazer. Continência. Bruce acenou com a cabeça. Porque não havia necessidade de violência. Você não é meu inimigo. Você é guerreiro como eu. Apenas usamos métodos diferentes. McCarthy virou-se para seus homens. Soldados, prestem atenção porque o que vou dizer agora é ordem oficial. Esse homem tem mais a ensinar sobre combate do que eu aprendi em 20 anos de serviço. Vocês vão ouvi-lo, vão aprender com ele e vão respeitar que tamanho, cor da pele, nacionalidade, nada disso importa na hora do combate real. O que importa é cérebro, técnica e espírito. Ele se virou de volta para Bruce e, diante de 50 testemunhas, o comandante James McCarthy levantou a mão direita até a testa. Continência militar, mas dessa vez totalmente voluntária, respeitosa, honrada. Sr. Lee, seria uma honra se você compartilhasse seus conhecimentos com minha unidade. Bruce retribuiu a continência. A honra é minha, comandante. O que aconteceu? Depois, Bruce Lee passou as próximas 4 horas naquela base. Ele demonstrou técnicas, explicou filosofia, ensinou sobre preparação mental. Os soldados bebiam cada palavra como homens no deserto encontrando oásis. McCarthy ficou do lado durante toda a palestra, braços cruzados, mas agora com um sorriso no rosto. Ele fazia anotações em caderninho preto. De vez em quando acenava com a cabeça, concordando com algum conceito novo que Bruce apresentava. Quando Bruce finalmente se preparou para sair, o comandante o acompanhou até o portão da base. Eles caminharam lado a lado, Gigante e o homem médio sob o sol da tarde que começava a descer. Você mudou algo em mim hoje, McCarthy confessou. Eu passei a vida inteira acreditando que ser maior e mais forte era a resposta para tudo. No Vietnã, no ringue, em qualquer lugar. Músculo era Deus. Ele olhou para suas próprias mãos enormes. Mas você me mostrou que músculo sem mente é só carne morta. Eu tenho soldados aqui que vão para combate. Alguns deles são menores que a média. Eu sempre achei que eles estavam em desvantagem.
Agora eu entendo que tamanho é só uma variável. O que importa é como você usa o que tem. Bruce parou e colocou a mão no ombro largo de McCarthy. Comandante, você tem algo que muitos lutadores não têm. Você tem humildade para aprender. Muitos homens com seu histórico, sua reputação, nunca admitiriam derrota. Nunca pediriam para aprender. Isso te faz mais forte que qualquer músculo jamais fará. McCarthy respirou fundo. Posso te pedir um favor? Claro. Volta aqui, uma vez por mês. Ensina meus homens. Não apenas técnica, mas essa filosofia de água, de fluir, de usar a força do oponente. Eu posso treinar eles para serem fortes, mas só você pode ensinar eles a serem inteligentes na luta. Bruce pensou por um momento. Então estendeu a mão. Acordo feito, mas com uma condição. Qual? Você treina comigo também, não como aluno, como parceiro. Você me ensina sobre resistência, força e disciplina militar. Eu te ensino sobre fluidez, precisão e timing. Nós nos tornamos melhores juntos. McCarthy apertou a mão, olhos brilhando. Acordo fechado, parceiro. E foi assim que nasceu uma das parcerias mais improváveis das artes marciais americanas. Bruce Lee passou os próximos 2 anos visitando aquela base militar regularmente. Ele treinou não apenas com os soldados, mas desenvolveu programa específico de combate corpo a corpo para Navy SEALs, que é usado até hoje. McCarthy, por sua vez, começou a integrar filosofia oriental em seus treinamentos. Ele parou de focar apenas em levantar mais peso e correr mais rápido. Começou a ensinar sobre equilíbrio mental, controle emocional, uso inteligente da força. Muitos dos soldados que estavam naquele hangar naquele dia de março de 1972 entraram em combate real nos anos seguintes. E vários deles creditaram suas sobrevivências não aos músculos que tinham, mas à mente que Bruce Lee ajudou a desenvolver. Jenkins, o soldado magro que operou o cronômetro, era um deles. Ele foi capturado por guerrilheiros em 1973. 3 homens, todos maiores que ele. Ele não tentou vencer na força. Ele esperou o momento certo, redirecionou um golpe, criou desequilíbrio, escapou sem disparar uma única bala. Quando voltou para a base, ele procurou McCarthy. Aquele chinês me salvou a vida. Foi tudo que disse. McCarthy apenas concordou com a cabeça. Ele entendia perfeitamente. A verdadeira lição. Se você chegou até aqui, você entende que essa história não é realmente sobre um confronto. Não é sobre provar quem é melhor. É sobre algo muito maior. É sobre preconceito. Sobre como julgamos pessoas pelo que vemos por fora. McCarthy olhou para Bruce e viu apenas um chinês pequeno. Ele não viu as décadas de treinamento, a filosofia profunda, a pesquisa científica sobre mecânica corporal. Ele viu apenas o exterior e fez suposições. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você olha para alguém e decide, baseado em aparência, que eles não são capazes? Não são fortes, não são inteligentes, não são ameaça? Essa história é sobre humildade. McCarthy era guerreiro legítimo, veterano de guerra, lutador comprovado, mas ele teve humildade para admitir quando estava errado, para pedir desculpas, para aprender. Muitos homens em sua posição teriam escolhido orgulho sobre crescimento. McCarthy escolheu sabedoria. Você tem essa humildade? Consegue admitir quando está errado? Consegue aprender com quem você inicialmente subestimou? E mais importante, essa história é sobre inteligência superando força bruta. É sobre o pequeno vencendo o grande através de cérebro, não músculo. É sobre Davi contra Golias versão moderna. Você não precisa ser o maior para vencer. Não precisa ser o mais forte. Não precisa ter os músculos mais impressionantes. Você precisa entender física. Precisa entender timing. Precisa entender que a força do seu oponente pode ser sua maior aliada se você souber redirecioná-la. Músculo sem mente é apenas carne. Força sem direção é apenas desperdício de energia. Tamanho sem técnica é só peso morto que vai te cansar mais rápido. Mas mente afiada com corpo treinado, essa combinação é invencível. Não importa seu tamanho, não importa sua força bruta. Se você entende mecânica,
Se você entende timing, se você entende fluidez, você tem todas as ferramentas necessárias para superar oponentes muito maiores. Bruce Lee não venceu McCarthy porque era mais forte. Ele venceu porque era mais inteligente. Porque treinou não apenas o corpo, mas a mente. Porque estudou física, anatomia, psicologia. Porque entendeu que combate real não é sobre quem tem bíceps maior, é sobre quem entende melhor como o corpo humano funciona. E McCarthy teve grandeza para reconhecer isso, para transformar derrota em lição, para virar estudante. Essa é marca de verdadeiro guerreiro. Não aquele que nunca perde, mas aquele que aprende com cada experiência, vitória ou derrota. Então a mensagem final não é sobre Bruce Lee ser melhor que McCarthy, é sobre ambos serem melhores juntos. É sobre deixar preconceitos de lado. É sobre respeitar diferenças. É sobre entender que seu jeito não é o único jeito certo. É sobre a continência. McCarthy fez continência para Bruce naquele dia. Primeiro involuntariamente, depois por escolha. E aquela continência representava reconhecimento, respeito, admiração, não humilhação, não submissão, mas honra entre guerreiros. Deixa seu like agora se essa história te tocou. Se inscreve no canal se você quer mais histórias sobre superar obstáculos e vencer através de inteligência, não apenas força. Ativa o sininho para não perder conteúdo novo. E comenta aqui embaixo. Fluir como água, para eu saber que você assistiu até o final e entendeu a mensagem. Porque no final das contas, essa história é sobre todos nós que já fomos subestimados, todos que já foram julgados pela aparência, todos que já tiveram que provar valor para pessoas que não acreditavam. Você não precisa ser Bruce Lee. Você só precisa entender os princípios. Física supera força, timing supera velocidade, cérebro supera músculo e humildade supera orgulho. 8 segundos. Foi só isso que Bruce Lee precisou para ensinar uma lição que durou a vida inteira. 8 segundos que mudaram uma base militar inteira. 8 segundos que transformaram comandante arrogante em estudante respeitoso. 8 segundos que provaram que tamanho não importa quando você tem técnica, timing e mente. Porque no final, não importa se você é pequeno ou grande, forte ou fraco, músculo ou magrelo. O que importa é o que você faz com o que tem, como você aplica suas ferramentas, como você usa seu cérebro para maximizar seu corpo. E isso, meus amigos, é uma lição que vale para o combate, para os negócios, para relacionamentos, para a vida. Seja como água.